Salve pessoal, tudo bem? É isso aí, a nossa aula de hoje ela é sobre um assunto muito importante dentro da matemática, assim como todos os outros são. Então a gente vai estudar hoje sobre diedros, triedros e poliedros, tá certo? Então, mas para a gente entender bem o que é diedro, triedro e poliedro, a gente vai ter que fazer uma pequena recordação de um assunto que a gente já estudou, mas que precisa ser revisado antes de adentrarmos ao assunto de hoje, tá certo? Então, para que a gente possa entender, a gente vai ter que revisar um pouquinho, tá? Sobre o que é uma reta, o que é uma semirreta, tá? O que é ângulo, o que é plano e o que é semiplano, tá certo? Então, uma reta. O que é uma reta? Uma reta ela possui infinitos pontos, tá certo? E todos esses pontos eles pertencem a esta reta, isto é, a reta é infinita para todas as direções, ou seja, tanto para cá quanto para cá. Então a reta ela não tem fim, tá certo? Então vamos lá. Mas também nós temos a semirreta. O que é uma semirreta? A semirreta ela é a fração, tá? Quando a gente pega partes de uma reta, a gente faz uma semirreta. Então aqui nós temos exemplo, tá? Aqui eu tenho um pontinho, aqui eu tenho outro. Então eu tenho uma semirreta, tá? Eu tenho uma semirreta aqui, daqui para cá eu tenho uma semirreta. Então, como falamos, para cá ela é infinita e para cá ela é infinita. Eu posso fazer quantas semirretas eu quiser, por causa que ela é infinita, tá certo? Lá para frente a gente vai aprender mais um pouquinho sobre isso. O ângulo, tá? O ângulo é definido da seguinte forma: o ângulo é a medida de abertura entre dois segmentos de reta. Desse modo, existe um número que está relacionado com cada abertura entre duas semirretas e quanto maior a abertura, maior esse número. Então aqui eu tenho um exemplo, tá, de ângulo, tá? Eu tenho duas semirretas, tá? Duas semirretas, tá? E um ângulo. Então quanto maior for a abertura, tá? Quanto maior for a abertura, maior será a medida deste ângulo. E aqui eu tenho um plano. O que é o plano? O plano é um conjunto de retas dispostas lado a lado, de modo que não haja espaço entre essas retas e que ele também seja infinito, além de não descrever qualquer curva. Então, olha aqui, tá? O plano ele está aqui completo, tá certo? Então, essa é a ideia gráfica de um plano para que você possa entender. Um semiplano. O que é um semiplano? Tá? Então, como nós vemos aqui, já muda, né? O semiplano já é diferente. Então, os semiplanos são obtidos quando uma reta divide um plano. Olha só, eu tenho aqui uma reta dividindo um plano. Então, isso significa que o plano terá início, mas não terá fim. Uma de suas propriedades é a seguinte: se dois pontos A e B estão em um mesmo semiplano, todos os pontos de segmento da reta AB também estão nesse semiplano. Então aqui eu tenho um plano dividido. Então quando eu tenho um plano dividido, eu tenho um semiplano, tá certo? Então eu tenho aqui uma reta dividindo este plano. Muito bem. Então agora a gente já fez uma revisão, já sabe o que é uma reta, já sabe o que é uma semirreta. A gente vai agora passar para a nossa aulinha de hoje, tá? Então fiquem atentos para que vocês possam entender o que a gente vai apresentar para vocês. Então vamos começar pelo diedro. O que é o diedro? Tá? O diedro ele é a região do espaço delimitada por dois semiplanos, tá? Por dois semiplanos, ou seja, com uma aresta reta, tá? Aresta é a reta, ou seja, eu tenho aqui a aresta, né? Eu tenho a aresta, tá? A medida do diedro é a do ângulo entre os planos. Então olha só, então diedro, porque eu tenho aqui, né, duas faces. Eu tenho esta face aqui, que é a E1, tá? Que é essa uma que está aqui de vermelho, e eu tenho essa outra, tá? A E2, e elas estão, né, numa mesma aresta. Então quando elas estão na mesma aresta, ela é um diedro, tá certo? Porque ela tem dois lados. Então aqui eu tenho, isso aqui é a aresta, né? Que é a reta, tá certo? E aqui eu tenho, tá indicando que eu tenho as duas faces, que é a face E1 e a face
é 2. Tá? Então o diedro é bem tranquilo de se entender. Tá? Ele tem duas faces, tá certo? E essas duas faces elas fazem parte de uma mesma aresta, ou seja, de uma mesma reta, como no exemplo aqui na figura, tá certo? Então, quando nós falamos de reta, semirreta, ângulo e plano, reta, semirreta e ângulo, nós estávamos no plano. Como se eu estivesse aqui no quadro, na lousa, né, encostando aqui. Já do diedro para frente, tá? Do diedro para frente, eu já vou ter aquela noção de uma figura em 3D, como se estivesse no espaço, tá? Geometria espacial, ou seja, eu já estou no espaço. Vamos imaginar uma figura em 3D, tá certo? Eu vendo de vários ângulos esta figura, tá? Então, esse exemplo de diedro aqui é um exemplo bem prático, né, que nos remete a essa visão espacial, tá? Então, eu tenho algo no espaço aqui que eu estou vendo ele aqui de várias formas. Então, vamos lá. Esse é o diedro. E o que é triedro, professor? Triedro, ele é a região do espaço delimitada por 3 semiplanos. 3 semiplanos, tá? Ou seja, com 3 arestas em comum, cada um dos planos é uma face do triângulo. Olha, então o diedro ele tem só uma aresta, né? Ele tem só uma aresta que forma duas faces, 2 edros, 2 diedros. O triedro ele já tem 3 arestas, né? Ele tem 3 arestas. Então essas arestas estão representadas aqui. Então eu tenho uma aresta aqui, outra aresta aqui e outra aresta aqui, representadas por A, B e C. Então vejam bem que aqui eu tenho retas infinitas, tá? Vamos imaginar que eu esteja fazendo uma imagem de cima de uma pirâmide, por exemplo, lá do Egito, tá? E o que é que eu vou enxergar? Eu vou enxergar um ponto aqui, né, com as três retas, as 3 linhas, tá, que vão indicar que essa pirâmide ela tem 3 lados. Então é um triedro, um exemplo de triedro. Nós temos bem aqui embaixo, tá? Bem aqui embaixo, este exemplo para vocês de triedro, ou seja, aqui está o vértice, e para cá descem as 3 retas, tá certo? Que indicam que isso aqui pode ser uma pirâmide, tá certo? Mas isso aqui é infinito, é só um exemplo da pirâmide, mas isso aqui é infinito, para baixo não tem fim, vai embora para cá, some para cá e some para cá, tá certo? Então isso aqui é um exemplo de triedro. Aqui eu tenho as arestas, que são as retas, tá certo? E aqui eu tenho as faces. Então aqui eu estou vendo apenas 2 faces desse triedro, ou seja, tem uma face que está oculta para cá, que é a terceira face que vai formar o meu triedro. Vamos passando para frente. Agora eu tenho poliedro. Quando eu falo em poliedro, eu já sei que eu tenho mais, né, de 3 faces e mais de 3 arestas. Então vamos entender dessa forma. Eu dei o exemplo da pirâmide lá do Egito. Só que aqui eu tenho uma pirâmide com mais lados, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas. Então, esse é o exemplo de poliedro. Então, gente, essa é a nossa aula, né? Então, a gente colocou aqui também para a gente falar, né, sobre os poliedros convexos, para que a gente possa entender. Eles são aqueles que possuem ângulos poliédricos menores que 90 graus. Então eles têm ângulos menores do que 90 graus. Essa é uma das características, tá? Então a gente recorda também aqui para vocês uma fórmula, né, que é bastante utilizada nos poliedros convexos, que é a relação de Euler. O que é a relação de Euler? Por exemplo, em qualquer poliedro convexo vale a seguinte relação chamada relação de Euler. É V menos A mais F, que é igual a 2, onde V é o número de vértices, A é o número de arestas, F é o número de faces, tá? Então, é uma das formas da gente estar entendendo aí os poliedros convexos, tá certo? Então, gente, vocês entenderam um pouquinho da aula? A aula ela é um pouco chata, né? Porque matemática, geometria espacial, trabalhar com retas, ângulos, tá certo? Planos e semiplanos é um pouquinho complicado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, eu queria perguntar para vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa?
né, para a gente poder tirar todas as dúvidas, que daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje, tá certo? Então podem fazer as perguntas que vocês quiserem aí, tá certo? Muito bem, então já que todo mundo já participou, deu a sua opinião, tirou as suas dúvidas, então a gente vai passar, tá, para as nossas atividades, tá certo? A gente tem aqui atividades bem simples para vocês, tá bom? De acordo com aquilo que a gente estudou. Então, na atividade de vocês que a gente fez, tá, ela tem as seguintes questões. Primeira, a figura abaixo é um cubo quitaedro. Um poliedro convexo possui 8 faces triangulares, 6 faces quadradas e 12 vértices, tá? Então vocês vão analisar essa figura que está aqui na atividade de vocês e vocês vão responder a seguinte pergunta: quantas arestas o cubo quitaedro possui? Quantas arestas o cubo quitaedro possui? Aí nós temos as alternativas: letra A, 14, letra B, 18, letra C, 20, letra D, 24 ou letra E, 26, tá bom? Então, essa é a primeira. Na segunda, você vai fazer o seguinte: na figura a reta R intersecta o plano A em P e forma com ele um ângulo de 30 graus, tá? Essa figura também está aqui na atividade de vocês. Então, aí vem a pergunta: se AP igual a 30 centímetros, então a menor distância entre A ao plano A é... Tá? Aí você vai fazer a atividade, vai responder. A terceira questão, tá? Um poliedro convexo tem 14 vértices. Em 6 dessas vértices, concorrem 4 arestas. Em 4 desses vértices concorrem 3 arestas. Nos demais vértices concorrem 5 arestas. O número de faces desse poliedro é igual a... Aí nós temos aqui as opções: letra A, 16, letra B, 18, letra C, 24, letra D, 30 e letra E, 44, tá? E na última questão, tá bem facinho. Um poliedro convexo possui 10 faces com 3 lados, 10 faces com 4 lados e uma face com 10 lados. Determine o número de vértices desse poliedro, tá, gente? Então, qual será a dinâmica desta atividade? Vocês vão se dividir em grupos, tá? Vocês vão se dividir em grupos e vão começar a fazer a pesquisa de vocês no conteúdo, tá? No conteúdo que vocês têm no caderno, tá? No material também, no livro de vocês. Vocês podem utilizar o celular, tá? Vocês podem utilizar o celular também, tá? Para fazer essa pesquisa aqui em sala de aula. Nós temos 7 minutos para concluir a nossa aula. Então, se não der tempo, a gente vai trazer essa atividade na próxima aula, tá bom? Então vamos lá, vamos à obra para fazermos a nossa atividade, tá certo? Muito bem, gente. Como a gente não vai ter tempo para fazer a nossa atividade aqui, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão para casa, em equipe, vocês podem ir na biblioteca municipal, vocês podem buscar em sites, tem muitos sites bons, né? Muitos professores bons explicando. Então vocês vão pesquisar isso e na próxima aula trazer essa atividade para que a gente possa fazer a correção com vocês em sala de aula, tá bom? Então, gente, era isso, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que todos tenham entendido a nossa aula. É muito complicado, né? Geometria espacial, ela é um pouco complicada, mas não é muito difícil de se entender. Então, diedros, triedros e poliedros, tá? É tudo isso que a gente estudou aqui. Fizemos uma revisãozinha sobre reta, semirreta, ângulo, plano, semiplano, para que a gente pudesse adentrar no conteúdo. Mas, tá? Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Na próxima aula nos encontramos. Um grande abraço, até mais.